Dito isso, vamos entender o que está acontecendo, hein, Davi? No mercado, política de mercado e a política. Uma coisa imbricando na outra. É momento do Renato Dias, política de mercado no ar. Doutor Renato, boa tarde. Renato, como vai? Tudo bem? Tudo bom, João, e com você? Muito bom. Renato Dias, aqui a sua pauta, né, a sua preocupação, o seu quadro é juntar a política e as influências da política no mercado. Então, normalmente, por que os preços da Bolsa estão assim? Por que o dólar está assado? Mas, na verdade, nós estamos aí há uma hora, fomos pegos de surpresa, o Brasil todo foi pego de surpresa há uma hora, quando o Gilmar Mendes pautou o voto do ministro Cássio Nunes na segunda turma, que pode acabar com a Lava Jato com todas as suas consequências. Foi imprevisível essa pauta de hoje, né, Renato? Pois é, João, eu também estava hoje aqui prevendo um dia tranquilo, sem muita novidade. Pois é. Né? Vai ter o discurso do presidente do BC americano mais tarde, talvez venha mais um pacote de estímulos. A Bolsa estava caindo pela manhã, refletindo aqui no Brasil também. E aí veio essa notícia de que entrou na pauta do STF, né, voltou à pauta do STF, na verdade, aquele julgamento do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, na questão da parcialidade ou não dele no caso do triplex, lá do ex-presidente Lula. O julgamento, vamos lembrar, estava empatado em 2-2 e faltava o voto do ministro Cássio Nunes, ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Como ele acabou de chegar, né, é novo na turma, ele pediu vistas, ou seja, pediu para pegar o processo, ler tudo, conhecer os detalhes, para só aí então dar o seu parecer, dar o seu voto. Hoje ele devolveu essa papelada, né? Estava satisfeito já com o que precisava estudar, e imediatamente o Gilmar Mendes, que é o relator desse caso, colocou já na pauta para hoje à tarde. Então, em tese, João, teremos o voto do ministro Cássio Nunes, que decidiria então esse julgamento. Está 2-2, ele daria o voto de Minerva para considerar o juiz suspeito ou não. Acontece que, como no Brasil até o passado é imprevisível, né? essa frase cada dia mais se torna realidade, tanto a ministra Carmen Lúcia, como também parece que o ministro Fachin podem mudar os seus votos, que foram contra a parcialidade. Vamos lembrar que esse processo começou lá em 2018, desde então apareceram as tais mensagens, né, que os hackers pegaram lá do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, combinando ali as ações da Operação Lava Jato com os procuradores e tal. Principalmente a ministra Carmen Lúcia, pelos comentários que ela fez durante a última sessão desse julgamento, deu indícios de que pode mudar o seu voto, e aí nem adiantaria o Cássio Nunes votar contra a suspeição, porque a gente teria uma maioria dizendo aí que o juiz Sérgio Moro foi parcial, e aí as consequências disso, João, seriam terríveis para todo esse combate à corrupção que a gente viu nos últimos anos. Olha, eu estou muito preocupado, porque eu fui pego de surpresa, como você disse, todos nós, acho que o Brasil todo, pelo fato de que agora, nesse instante, está todo mundo piano, quietinho, aí que a boiada vai passar, né? Esse é o meu medo. E olha, essa história da Carmen Lúcia voltar com o seu voto é uma loucura, né? E olha, vamos tentar puxar aqui as consequências disso tudo. Não é simplesmente liberar o Lula, não. É anular toda a Lava Jato, todo aquele castelo de investigações, todo aquele dinheiro que foi devolvido para os cofres públicos, todas as ações penais contra o Joesley, contra Deus e todo mundo, toda aquela quadrilha que atuou na Petrobras, tudo isso seria devolvido, o dinheiro seria devolvido e a nação brasileira ficaria refém dessas pessoas condenadas que entrariam com ação de reparação. Meu Deus, não dá para imaginar, Renato. É difícil prever o que vai acontecer, João. Você levantou aí algumas hipóteses, né? Se bobear, o cidadão brasileiro vai ter que pagar, né, indenização, vamos ter que dar dinheiro para essa turma toda que sabidamente são corruptos, né?
Tanto é que em nenhum momento se provou a inocência desse pessoal, mas sim essa questão jurídica, né? E tem uma outra discussão, João, que é a seguinte: quando o ministro Fachin, numa canetada também, sozinho, mandou o processo do Lula para Brasília, né, tirou do juiz Sérgio Moro e mandou para Brasília, agora recentemente, que foi o que tornou o Lula elegível, porque anulou as sentenças que foram dadas lá atrás, em tese, essa questão da suspeição ou não do Sérgio Moro, ela teria perdido o objeto, né, que é o termo jurídico, ou seja, não importa mais esse julgamento, ele não faz mais nem sentido, porque o povo é quem tem que analisar as provas e tudo mais e proferir uma nova sentença. Mas mesmo assim, o STF resolveu manter esse julgamento, que vai ser retomado hoje à tarde, e aí essa decisão, dependendo do resultado, pode ter realmente consequências imprevisíveis, tanto no mundo jurídico, né, na questão das penas e tudo mais, e obviamente que isso reflete tanto na política também. Estamos falando aí do cenário para 2022, né? O Lula podendo participar ou não dessas eleições, e obviamente na questão econômica, João. Como eu disse, hoje Bolsa amanheceu caindo, chegou a virar, nesse momento está mais ou menos ali no 0 a 0. Se tiver realmente essa decisão favorável ao réu, né, ao Lula no caso, contrário a tudo aquilo que o Sérgio Moro fez lá atrás, pode ser que tenhamos aí uma queda da Bolsa. No dia em que o Fachin deu aquela decisão, os mercados caíram bastante. Resta saber se tudo isso já está precificado pelos mercados, né? Se eles já estão antecipando que Lula está mesmo no jogo, vai participar e que é um risco para o ano que vem, ou se realmente confirmando que ele está livre para concorrer, se isso daí pode também refletir em maior medo, né, dos investidores retirando seu dinheiro do Brasil, o que certamente vai piorar a economia num momento tão delicado, João, que a gente precisa retomar os empregos, retomar os investimentos. Então, fica tudo interligado com essa possível decisão que pode sair hoje à tarde. É difícil a gente prever o tempo em que o STF leva para decidir as coisas, mas é bem possível, sim, que hoje mesmo a gente tenha essa decisão. Eu vou rememorar o que você disse, recuperar, porque no processo a internet deu uma mastigadinha. Então vamos dividir bem as coisas para esclarecer aos nossos telespectadores e à parte da sociedade brasileira que nos acompanha. Aquela história do Fachin, que anulou as condenações do Lula de Curitiba, dos julgamentos de Curitiba, dizendo que as análises da Petrobras não caberiam a Curitiba e sim em Brasília. Então, ele anulou tudo, voltou 0 a 0 e o Lula continua réu, só que desta vez em Brasília. Isso foi a decisão do Fachin. Já a suspeição do Moro, que está sendo analisada nessa segunda turma, isso sim que é perigoso, porque se o Moro for considerado suspeito, como nós já dissemos, tudo cai. Agora, olha que coisa estranha, tudo está sendo baseado numa divulgação de uma escuta ilegal, desses hackers que disseram, olha, pegamos aqui uma conversa do Moro com o Deltan Dallagnol, os procuradores da Lava Jato. Veja o que eles estão armando. Isso foi o que eles disseram. Me parece, olha aqui, me parece que não tem base essa discussão, porque é uma escuta ilegal, não dá para levar para frente. E parece que o Brasil vai mudar de posição a partir dessa tarde em cima de uma coisa ilegal, Renato. Em cima de uma coisa criminosa, João. Estão utilizando mensagens fruto de um crime, né? Que foi esse hackeamento de altas autoridades do país, né? Sabe-se lá o que mais que tem nessas mensagens, inclusive sobre os ministros do STF, e eu acho que tem um bom indício de que deve ter muita coisa, o fato dessas mensagens nunca terem sido sequer periciadas para dizerem se são verdadeiras ou não. Ou seja, são mensagens ilegais, frutos de um crime, e que a gente não tem nem a autenticidade comprovada por uma perícia. Porque se for fazer uma perícia, João, vai ter que analisar tudo. E sabe-se lá o que pode aparecer, inclusive, como eu disse, em relação a esses ministros do STF. Então, é uma situação surreal, não dá para acreditar num negócio desse. E aí abre a porteira também, né, João? Qualquer pessoa que queira se defender e cometa crimes
para conseguir a sua estratégia de defesa, no meu entendimento, vai estar liberado, porque se a mais alta corte do país utiliza fruto de um crime para basear o seu julgamento, ou qualquer outro cidadão vai poder também utilizar esse princípio, né? Se fosse uma justiça realmente igual para todos, né, João? A gente sabe que na prática isso infelizmente não acontece. Analisamos uma das consequências, né, que é o desmoronamento de toda a Operação Lava Jato e todas as suas consequências jurídicas e econômicas, devolver dinheiro ao seu lado. Agora imagine, Renato, as consequências morais para a população brasileira. Nesse instante eu estou aqui sendo informado pelos nossos companheiros, nossos produtores, que estão com suas filhas, mostrando qual é a realidade do Brasil. Elas estão ouvindo isso. Quer dizer, olha que coisa inimaginável para a mente das pessoas, para a moral das pessoas. Meu Deus, imagine o destempero que vai acontecer na cabeça das pessoas. Olha que tristeza que vai ser. Claro, eu imagino que seja tristeza. 40% da população quer que o Lula seja candidato, para ele seja de que for qualquer forma. Agora, 60% da população não quer. E aí imagine o pavor disso tudo. Eu não consigo compreender tudo isso, Renato. E olha, como disse Lavoisier, né, a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Tem uma frase que resume bem tudo isso, né, João? O crime compensa no Brasil. Não pode. Mais um episódio que infelizmente mostra que essa frase é verdadeira. O crime compensa e, ao mesmo tempo, João, em que as pessoas que estão tentando trabalhar estão sendo presas. Então, veja só, trabalhar virou crime e quem roubou bilhões e bilhões de reais está aí sendo absolvido e tendo a sua candidatura à presidência da República, o mais alto cargo do país, sendo referendado pela justiça. Tudo ao contrário, é tudo invertido. Eu recebi uma imagem aí de um vendedor de mandiocas que estava pelas ruas aí gritando: compre minha mandioca, acabou sendo preso. Ô Renato, para encerrar, nós temos a nossa batida diária, porque já que ninguém faz isso, nós estamos fazendo aqui, de cobrar dos governadores. Cadê o dinheiro da Covid, do Covidão? Cadê o dinheiro do Covidão? Quem é o nosso governador do dia, Renato? Hoje vamos falar sobre o Pará, João. Governo que recebeu aí quase 40 bilhões de reais, levantamento enviado aqui para a gente, e de todos os recursos enviados durante 2020, né, desses 39,5 bilhões nós tivemos 539 milhões de dívida perdoada, né, suspensão de dívida, na verdade, 15,5 bilhões em benefícios para o cidadão do Pará, mais de 20 bilhões de reais de recursos que foram transferidos tanto para o Estado como para os municípios daquele Estado e 3,4 bilhões de reais especificamente para a área da saúde, João. Então tá bom. Amanhã a gente complementa a história. Voltou, Renato? Acho que não, né? Amanhã a gente complementa a história do Pará. Também tem esse problema, né? Dizem que nessa altura do campeonato, dizem que o sol, a posição do sol, as lâminas, né, as línguas de fogo do sol interferem na internet e o Renato está tentando desesperadamente encerrar a sua mensagem e não consegue. Não vai ser isso que vai nos tirar do ar, não. Nós vamos continuar insistindo. A gente desliga e vamos em frente, né? Por trás de mim não tem nenhum banco, não tem a maior empresa de carnes do mundo, só tem a família Olívio, Notícias Agrícolas e vocês, os meus amigos. Isso me basta. Vamos em frente. Não, tá bom. Amanhã a gente complementa o Renato, Davi. Tudo bem.